Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do Grêmio, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando no estádio Antônio Ascioli, o Atlético ficou no 1-1 com o Grêmio pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo eu vou trazer para vocês dados e também a minha análise sobre esse empate entre rubro-negros e tricolores. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, o perfil da Lutei é @LuteiMagazine. WhatsApp 99402-7562. Vamos aos dados do jogo antes da gente entrar propriamente nas análises. Os principais números: posse de bola, 46,8% para o Atlético e 53%, tá bem, gente? Não 43% para o Grêmio, 53,2% de posse de bola para o Grêmio. Finalizações: 15 do Atlético, 5 corretas, 10 do Grêmio, 4 corretas. Precisão nos passes: 90% do Atlético, 88% do Grêmio. Cruzamentos: 26 do Atlético, 9 certos, 19 do Grêmio, 5 certos. Lançamentos: 34 do Atlético, 14 corretos, 28 do Grêmio, 11 corretos. Desarmes: o Atlético teve um número absurdo de desarmes, 18. Excelente quesito, né? 7 para o Grêmio. Os escanteios: 5 para o Atlético, 8 para a equipe do Grêmio. Agora vamos ver qual o time que o técnico Anderson Gomes utilizou durante os 90 minutos nesse jogo no estádio Antônio Ascioli. Ronaldo no gol, Maguinho depois o Tubarão, o Adriano, Luiz Felipe e o Guilherme Romão, que saiu para a entrada do Rodadiega. Lucas Cal, Baralhas, Haldney, substituído no primeiro tempo pelo Alejo Cruz, substituído no segundo tempo pelo Max, e o Shailon, lá na frente o Emiliano, que deu lugar ao Derek, e o Luiz Fernando. Essa foi a formação do Atlético neste duelo contra a equipe do Grêmio. Mapa de calor: o mapa do Atlético, procurando muito o jogo pelos lados, mais hoje inclusive pelo lado direito, e sempre um jogo lateral, né? Pode observar que o mapa do Atlético é todo pelas laterais. O corredor central praticamente não tem mancha alguma de que indicasse, né, um grande volume de posse de bola. Já a equipe do Grêmio, um desenho até parecido com o do Atlético, porém um pouco mais centralizado. Pode observar que as principais manchas não estão naqueles corredores ao lado da grande área, e sim um pouco para dentro. O Grêmio buscava mais esse jogo por dentro, enquanto o Atlético tentava buscar o jogo pelas laterais. Vamos falar da partida em si, né, uma análise desse empate do Atlético. É um filme repetido e chato, né? Vamos classificar assim essas análises pós-jogo do Atlético. Por quê? Na minha época, da garotada hoje com certeza é outro filme, mas na minha época, quando algo era muito repetido, a gente dizia que lembrava a Lagoa Azul, né, que era um filme que passava na sessão da tarde quase todo mês. Agora talvez é como se fosse a primeira vez, né, um filme que passa muito aí nos canais fechados. É assim, né, os jogos do Atlético eles são muito parecidos. O Atlético consegue competir bem com seus adversários, consegue criar oportunidades interessantes, mas não vence. Venceu apenas 2 vezes em 12 até agora dentro do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, o poderio de finalização do Atlético é algo fundamental para essa campanha fraca até agora dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético, o índice de aproveitamento, o índice de conversão de oportunidades em gols é um índice muito pequeno. E isso no futebol é decisivo.
né? O futebol não é, por exemplo, no vôlei, se você consegue colocar volume, você normalmente ganha. No basquete, se você coloca volume, você também ganha. No futebol, você pode ganhar, mas não é tão certeza como nesses outros esportes. E falta isso ao Atlético, né? O volume o Atlético tem. Se você for acompanhar talvez até os melhores momentos, eu não me lembro de uma oportunidade do Grêmio no primeiro momento. Nenhuma. Só o Atlético criou alguma coisa no primeiro tempo, mas desperdiçou todas. O Atlético desperdiçou uma com Baralhas, começando o jogo, uma com Luiz Fernando, uma grande defesa do goleiro do Grêmio, uma outra finalização do Guilherme Romão, outras duas finalizações do Luiz Fernando. Só que eu lembrei de 5 finalizações interessantes do Atlético no primeiro tempo, nenhuma no gol. Nenhuma terminou em gol. Aliás, só uma delas foi na direção do gol, né? Duas, a do Luiz Fernando, a do Shailon foi na direção do gol e a do Romão, só que o Romão acabou não pegando tão bem na bola e ela foi uma defesa tranquila para o goleiro, o Marquezinho, o goleiro da equipe do Grêmio. Mas era um Atlético que poderia ter vencido o primeiro tempo, assim como o Atlético poderia ter vencido o Cuiabá, poderia ter vencido o Corinthians, poderia ter vencido o Juventude, poderia ter vencido o Cruzeiro. Só que o poderia, ele não tem qualquer influência na tabela de classificação, nem no resultado dos jogos. Então o Atlético, ele é um criador de melhores momentos. Essa é a sina rubro-negra até agora dentro desse campeonato brasileiro. Ele cria os melhores momentos, mas não cria as vitórias na maioria dos casos. O segundo tempo já foi um jogo bem mais igual, inclusive muito perigoso para o Atlético em alguns momentos. O Grêmio conseguiu melhorar o seu desempenho. O Atlético também chegou, mas o Grêmio chegou também, principalmente quando ele põe o Natan, né, e o Gustavo, abre os dois meninos, um de cada lado. Eles começaram a dar muito problema jogando em cima dos laterais do Atlético. No Romão pela direita, em cima do Maguinho, depois do Tubarão pela esquerda, e trouxeram os problemas, principalmente o Natan pelo lado direito, né? Trouxe muitos problemas para o Atlético ali na reta final. O Gustavo também teve um momento que inverteu com o Natan, também conseguiu certo êxito. O Atlético não conseguiu encaixar bem a marcação pelo lado esquerdo, mas saiu na frente. Quando o Grêmio inclusive vivia um bom momento dentro do jogo, foi o Atlético quem marcou 1-0, numa bola cruzada. O Adriano ajeita ali no segundo pau, para lá do segundo pau um pouco, vamos dizer assim. O Kahneman tenta cortar e o Luiz Felipe faz de peito, 1-0 para o Atlético. Imaginei que ali o Atlético dificilmente deixaria a vitória escapar, mas aí num erro, numa desatenção, e quem está, nessa situação, lutando contra rebaixamento, é, batalhando bravamente para conquistar uma vitória dentro de casa, não pode ter a falta de concentração que o Atlético teve no gol de empate do Grêmio. A bola desviou e matou o Ronaldo, beleza. Mas quando o Reinaldo recebe aquela bola, ele não pode ter uma liberdade daquela, numa jogada de escanteio, onde todo mundo marca quem quer. Ele dominou a bola, ele esperou a bola parar no campo do jeito que ele queria para ele chutar. Ele teve toda a liberdade do mundo para finalizar. Acabou contando com a sorte, porque a bola desviou no Derrick e matou o Ronaldo, mas o grande erro do Atlético foi na liberdade que deu ao Reinaldo. Um gol a mais de 35 minutos do segundo tempo, você conquistando a primeira vitória dentro de casa, você não pode tomar um gol como aquele, não pode mesmo, e acabou tomando. E depois, por muito pouco, o Atlético não toma a virada. Os últimos minutos do Grêmio foram minutos perigosos contra um Atlético exposto, e aí o Grêmio chegou pelo menos com 2 vezes com perigo, mas é uma equipe que, assim como o Atlético, também não vem conseguindo construir os seus resultados. Um ponto tático, que eu até no primeiro tempo ainda falei assim, vou comentar sobre isso com o pessoal no vídeo, que é a questão dos volantes do Atlético. O Atlético joga com 3 volantes, às vezes isso dá pra gente a sensação de que eles atuam de maneira igual, e não é. Eu vou desenhar aqui até um Grêmio defensivo, para eu mostrar para vocês uma situação bem interessante na atuação dos volantes do Atlético.
Quero mostrar dois aspectos táticos para vocês aqui nessa abordagem. O Grêmio hoje que o Renato abriu mão um pouco, né, dos seus tradicionais esquemas ofensivos, marcando um 4-5-1, respeitou muito o Atlético aqui no Antônio Ascioli. Aqui está os vermelhos representando o Atlético, tá bem? Vamos a posicionamento. Aqui o Atlético tem a sua defesa posicionada normal, o meia aqui, o Luiz Fernando, né, mais ou menos assim que o Atlético atuava. Mas eu quero mostrar sobre os volantes, né? Onde estava cada um dos volantes quando o Atlético tinha a posse de bola. Olha só, o Atlético fazia uma saída de 3. Nessa saída de 3, o técnico Anderson Gomes, ele abria o Luiz Felipe pela esquerda, o Adriano pela direita e o Lucas Cal fazia esse homem aqui, nessa saída de 3. O segundo volante do Atlético, o Baralhas, ele estava aqui ao lado do Shailon, fazendo segunda linha. E onde estava o Haldney, né, que era o terceiro volante? O Haldney fechava ao lado do centroavante. O Atlético espetava os dois laterais, fechava os dois atacantes, né? E o Haldney fazia um terceiro atacante fechando. Então os três volantes do Atlético, olha quando o Atlético subia com a bola dominada, o quão diferente era a função de cada um deles. O Lucas Cal fazendo aqui entre os dois zagueiros, o Baralhas aqui nessa linha. O Baralhas também chegou a fazer esse facão por aqui, naquela oportunidade que ele perde no primeiro lance é desse jeito. E o Haldney fazendo a última linha aqui ao lado do centroavante. Outro ponto interessante foi isso, já desde o início o Atlético fazendo uma linha de 5 em cima da defesa do Grêmio. E isso obrigava um dos volantes do Grêmio a descer, para também fazer uma linha de 5, mas o Atlético abria os dois laterais, o Luiz Fernando fechava, o Emiliano já estava centralizado e um dos volantes entravam aqui, ou um dos meio-campistas. Ora era o Haldney, que é o que foi mais utilizado até ele se lesionar, o Baralhas também entrou e também o próprio Shailon. Então foram dois aspectos interessantes que eu vi nessa formação tática do técnico Anderson Gomes. Vamos aqui à análise dos jogadores. Ronaldo fez um bom jogo, não teve culpa no gol e fez uma defesa muito boa no segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. Maguinho, a partida discreta, não comprometeu, mas foi discreto. Os dois zagueiros seguros, inclusive eles participam do gol e o Luiz Felipe foi agraciado aí com o gol. Romão fez um jogo abaixo dos que vinham fazendo. Lucas Cal é o volante do Atlético taticamente mais interessante. O Baralhas chegou na frente com muito perigo hoje, acabou levando azar na finalização. Haldney jogou por pouco tempo, né, foi substituído, mas taticamente desempenhava um papel interessante. Shailon, gostei do Shailon no primeiro tempo, achei o Shailon participativo, conseguindo ajudar o Atlético a criar, finalizando no gol. O Emiliano hoje fez uma partida, um primeiro tempo, que eu confesso que eu fiquei surpreso com ele, né, com a qualidade que ele deu ao ataque do Atlético no primeiro tempo, com coragem, com personalidade, ganhando as jogadas, finalizando. No segundo tempo ele sumiu e o Luiz Fernando teve duas chances, uma delas claras, daquelas que ele não costuma perder, mas acabou perdendo. O Atlético ficou nesse empate em 1-1 com a equipe do Grêmio. Dos jogadores que começaram, né? Outros jogadores entraram durante o jogo, mas sem grande participação. Malejo Cruz, por exemplo, jogador que esperava-se bem dele, né? Ele que entra no lugar do Haldney quando ele se lesiona, mas teve uma atuação bastante discreta, o uruguaio Alejo Cruz. Então, essas as minhas análises, as minhas observações sobre esse empate entre Atlético e Grêmio. O Atlético agora tem uma sequência pesada pela frente. Atlético Mineiro, Bragantino, Atlético Paranaense e Palmeiras. Só o Atlético Paranaense é em Goiânia, os outros são fora. O Atlético, ele agora é hora dele demonstrar que realmente tem força dentro desse Campeonato Brasileiro, porque são adversários superiores tecnicamente, 3 jogos fora de casa, e o Atlético não pode ter uma pontuação fraca.
Esse é o grande ponto, porque senão fatalmente ele entrará na zona do rebaixamento, e aí você entra na zona faltando poucas rodadas para o fim do primeiro turno. É um momento já perigoso de você estar nessa zona que o Atlético conseguiu deixar a 2 rodadas. Mas isso a gente vai debater, vai discutir em um outro vídeo, tá bem? E você, torcedor, deixa aí também a sua análise, né, as suas impressões desse empate entre Atlético e Grêmio. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez pela audiência. Deixa o like se você ainda não deixou. Faça a sua inscrição aqui no canal caso você não seja inscrito. Eu te convido a se inscrever e fique à vontade para fazer o seu comentário. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.